ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Oi, criançada do Geração Futuro! E aí, galerinha do Gera, como que vocês estão? E aí, vamos aprender mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus? Hoje nós vamos iniciar mais um livro e vamos estar estudando ele inteirinho, somente hoje, certinho? Então você não pode perder, porque só vamos aprender hoje. Então vamos lá, antes de a gente começar a aprender sobre esse livro maravilhoso que traz muitas coisas legais pra gente, vamos estar falando do Papai do Céu? Isso mesmo, vamos fechar nossos olhinhos para estar conversando com o nosso Papai do Céu e pedir para ele que o nosso estudo seja muito legal, certo? Papai do Céu, obrigada por mais esse dia que o Senhor nos dá, obrigada pela família de cada criança que está nos assistindo, obrigada, Senhor, por cada criança, pela vida de cada uma em especial, e que o Senhor esteja, Senhor, nesse momento tocando o coração de cada uma, Senhor, que elas venham aprender um pouquinho mais a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém! Amém, crianças? Vamos lá, então? Hoje nós vamos aprender sobre o livro de Efésios. O livro de Efésios também fica no Novo Testamento, certo? Lembrando que nós estamos esse ano inteiro aprendendo sobre o Novo Testamento. Nós vamos aprender sobre o livro inteirinho de Efésios hoje, tá? Então lembra disso, semana que vem já vai ser outro livro, então presta bastante atenção que nós vamos resumir esse livro em 4 partes muito importantes, certinho? Então, para a gente começar, o livro de Efésios foi escrito por Paulo, certo? Nós estamos aprendendo vários livros que Paulo escreveu e Efésios é um deles, certinho? Não esquece disso, certo? Então vamos lá, o que nós precisamos saber em primeiro lugar está lá no capítulo 2 de Efésios, no versículo 6. Ó, presta bastante atenção o que está falando aqui, lá na Palavra de Deus, tá? Pela graça de Deus, vocês são salvos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça. Olha só, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Agora, um bem importante, lá no versículo 8. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. E aí, vocês entenderam alguma coisa, crianças? Difícil de entender assim, né? Então vamos lá. O que é um presente? Um presente a gente recebe de alguém que gosta da gente, certo? Presente de aniversário, de Natal, é de alguém que ama a gente, que quer ver a gente feliz, certinho? Muitas vezes a gente não merece aquele presente, não é? Porque às vezes a gente é mal educado, responde papai e a mamãe, não é? Que feio, não pode fazer isso, né? Tenho certeza que vocês não fazem isso, né, crianças? Mas a gente não merece, né? Porque a gente peca. Lembra do pecado? Que é algo ruim, que Deus não gosta. Então, nós não merecemos. Mas mesmo assim, por a gente pedir perdão, a gente acaba de vez em quando ganhando os presentes, certo? Mas Deus, Ele nos presenteia com a sua graça. Olha só. Então a gente não merece nada. É isso mesmo, porque nós somos pecadores. Lembra daquele plano perfeito que a tia ama contar pra vocês? Que Deus mandou Jesus pra morrer por nós, ressuscitar e mostrar o verdadeiro amor pra todos. Então, esse plano perfeito é a graça de Deus. Olha só que legal, muito especial que Deus fez por nós, não é mesmo? Ele mandou o Filho dele para morrer por nós sem a gente nem merecer. A gente estava agindo como filho desobediente e Deus nos deu um presente. Como assim? Não é mesmo? Deus é maravilhoso e Ele nos presenteia. Mas como? Ele nos dá um presente que muitas vezes nós não sabemos o que é.
não é? A gente fala assim, nossa, mas Deus me deu um presente, mas parece ser só uma sacola. Que chato, não tem nada, não tem um brinquedo, não tem nada colorido. Aí você fica pensando, nossa, vai entender o que Deus achou desse presente, né? Aí ele vem e te dá um presente muito legal. Essa é a graça de Deus. Mesmo a gente sem merecer nada, ele vem e nos dá presente de todo tipo. Presente igual a saúde, o papai e a mamãe, o nosso amiguinho da escola, a comida que a gente come gostosa que a mamãe faz, a gente acordar de manhã e tá respirando, olha só, com saúde. Tudo isso é presente de Deus. E Deus nos dá por conta da sua graça, porque a gente não merece, certinho? Então a primeira coisa do livro de Efésios, a gente não pode esquecer. Grava bem esse versículo na sua cabeça. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Que legal, né? Quantos presentes Deus tem dado pra você? Quantos presentes Deus dá pra você? Ele dá saúde, dá papai e a mamãe, dá tio, vovô, vovó que cuida com muito amor, dá alimento pra você comer, dá escolinha, você estuda, você tá brincando, tá saudável. Então, nós temos que, mesmo a gente não merecendo, nós temos que agradecer a Deus por cada presente que Ele nos dá, que muitas vezes a gente não consegue ver. Igual a tia mostrou, a gente viu uma sacola sem graça. Nossa, mas aí a gente começa a ver que Deus nos dá coisas muito legais, certo? Então a primeira coisa, Deus nos dá a graça. Ele dá sua maravilhosa graça por nós, totalmente sem a gente merecer, certinho? Então, vamos para o nosso segundo ensinamento de hoje, muito importante. Lembrando que o nosso primeiro foi que Deus nos dá a graça pela fé, certo? Em Cristo Jesus. O nosso segundo ensinamento fala que o amor de Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue ter noção desse tamanho, certo? Vamos ler então na palavra de Deus, lá em Efésios 3, 17 até o 18. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, olha só, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, construindo essas raízes lá no amor de Deus, certo? Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender, o que compreender? Entender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, profundidade e altura. Olha só o que está falando aqui, que a gente tem que estar firme, construindo a nossa vida, nosso alicerce, nossas raízes em quem? Jesus Cristo, para que a gente possa entender o quanto Deus nos ama. Sabia disso? Sabe por quê, crianças? Às vezes a gente só tá olhando coisa ruim. Ai, mamãe e papai ficou dodói, tá desempregado, não consegui comer aquela comidinha gostosa que eu gosto. Aí você fica olhando só coisa ruim e você não consegue enxergar realmente o tamanho do amor de Deus, porque você não está firmado nas coisas de Deus. Você está mais preocupado com as coisas do mundo. E isso não é importante, não é mesmo? As coisas de Deus são muito, muito mais importantes do que as coisas aqui do mundo. Até porque quando Jesus vier buscar a gente, não vai levar as coisas do mundo, não é mesmo? Então a gente tem que criar nossas raízes bem fortes em Jesus, para a gente conseguir entender, compreender o tamanho desse amor. Olha só, e aqui tá falando que esse amor é maior do que tudo. Será mesmo que é maior que tudo? Vocês sabiam que o fundo, a parte mais profunda do oceano, ela tem 11 mil metros de profundidade? Imagina como isso é fundo, hein? Muito fundo, não é mesmo? E vocês sabiam que a montanha mais alta tem 8.800 metros de altura? Imagina o tamanho
tamanho dessa montanha, não é mesmo? E vocês sabiam também que o amor de Deus é muito maior que tudo isso? Exatamente, até porque Deus que criou tudo isso. Então pense, se a criação já é desse tamanho, imagina o Criador, não é? O Criador é muito maior, muito mais lindo, muito maravilhoso e ama muito, muito, muito mais do que tudo isso, não é? Então nosso segundo ensinamento é que o amor de Deus, ele é maior que tudo e que a gente tem que criar raízes em coisas realmente importantes, que é o que? Jesus Cristo. Certinho, crianças? Vamos então para o nosso terceiro ensinamento do livro de Efésios. Estamos quase acabando, hein? Presta bastante atenção. Esse ensinamento está lá no capítulo 6 do livro de Efésios. E ele é muito, 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 muito importante. Presta bastante atenção, porque esse ensinamento também é um mandamento com promessa. Vocês sabem o que é isso? Não? Então vamos aprender. Lá em Efésios 6, do 1 ao 3, fala assim, ó. Filhos. Filhos? Quem são filhos? Nós somos filhos, certo? Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e sua mãe. Olha só, obedecer papai e mamãe e o responsável, tá bom? Às vezes a pessoa que cuida da gente pode ser a vovó, o titio, qualquer pessoa, mas ela é nosso responsável, a gente tem que obedecer ela, certinho? Como dizem as escrituras. Que escrituras, tia? Lá no Velho Testamento, lembra que a gente aprendeu? Os 10 mandamentos, lembra lá no comecinho da Bíblia? Então, ó, o Novo Testamento tá voltando lá no Velho. Então tá falando assim, ó. Como dizem as escrituras lá atrás. Respeite o seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Mas qual a promessa, tia? Vamos ver então qual que é a promessa? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Olha só que coisa importante que Paulo está trazendo aqui nesse capítulo, crianças. Prestem bastante atenção, tá bom? Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já nos salvou, perdoou nossos pecados. E Paulo está aqui no livro de Efésios, depois de tudo isso, citando o mandamento bíblico lá do Velho Testamento, antes mesmo de Jesus ter vindo, lá atrás. Por que isso? Porque é muito importante, porque desde lá no começo já era um mandamento bíblico, certinho? Então esse mandamento fala o quê? Que você tem que respeitar seu papai, sua mamãe, seu responsável, obedecer, honrar o papai e a mamãe, certo? É muito importante. A gente pode ser filho desobediente, que tudo faz birra, tudo responde, tudo contraria o responsável, o papai e a mamãe, fica brigando, batendo no pé. Não, gente, é muito feio, tá bom? Não pode, e Deus não gosta nem um pouco disso. Deus não gosta, certo? E aqui na Bíblia fala que é um mandamento com promessa. Como assim, tia? Se eu respeitar meu papai e mamãe, se eu honro eles, se eu não desobedeço, faço tudo certinho, na Bíblia está falando que seus dias aqui na terra vão ser mais longos, que você vai passar mais dias aqui na terra e que sua vida aqui na terra vai ocorrer bem, você vai passar pela sua vida de maneira melhor, certo? É um mandamento bíblico, Deus está fazendo uma promessa. Então, crianças, nós temos que obedecer nosso papai e mamãe, nosso responsável, as pessoas que amam a gente, certinho? Então lembrando, nosso terceiro ensinamento é obedecer papai e mamãe e os responsáveis, certinho? Vamos então para o nosso quarto e último ensinamento do livro de Efésios. Vamos lá então. Esse ensinamento, além de muito importante, ele é muito legal mesmo, porque vai nos ensinar a vestir uma armadura. E aí, você menino e menina que gosta de filme de ação, de super-herói, que veste armadura, chegou a sua hora de vestir a sua armadura da palavra de Deus. Tcharam! Olha que legal! Vamos lá então, ler o que Deus está falando sobre isso? Tá lá na Bíblia, gente, a tia não tá inventando não. Lá em Efésios 6, certo? No versículo 11, fala assim, ó.
vistam-se com toda a armadura que Deus, não é você que pega não, que Deus dá a vocês para ficarem firmes, bem firmes e fortes contra as armadilhas do diabo. Olha só, do nosso inimigo, que é o pecado, não é mesmo? Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Como assim, crianças? O que está falando aqui que eu não entendi nada? Então vamos lá. Está falando aqui que a nossa luta não é contra a carne. Como assim contra a carne? Contra o nosso amiguinho que eu não gosto, aquela pessoa que brigou comigo. Não, até porque mesmo um amiguinho que a gente não gosta, ele é criação de quem? De Deus. E toda criação de Deus nós temos que amar, não é mesmo? Porque Deus ama a todos. Então mesmo aquele amiguinho que não gosta de mim, aquele amiguinho que puxa meu cabelo, mesmo assim eu tenho que aprender a amar ele. Olha que difícil. E aqui está falando que nossa luta não é contra eles, não é contra seres humanos, mas sim contra espíritos do mal, que é o inimigo. Olha só, o inimigo. O que seria o inimigo? Lembra que o inimigo trouxe o pecado no mundo? É, lá em Adão e Eva, que foi atrás da serpente falar na orelha de Eva e fez ela pecar? Então, esse inimigo que veio na nossa orelha e falou assim, viu, desobedece a mamãe e o papai, viu, pega aquela caneta do seu amiguinho que é tão bonita, não precisa nem pedir pra ele, só pega. Que feio! E o inimigo fica lá, ó, falando na nossa orelha. Isso mesmo. E se a gente não estiver firmado em Jesus, a gente pode cair na armadilha do inimigo, igual tá falando aqui na palavra de Deus. E por isso, Deus está falando que a gente tem que vestir uma armadura para ficar firme e forte contra essas armadilhas do inimigo, que são essas coisas erradas, o pecado que não é legal a gente fazer, certo? Então você aí de casa se prepare para vestir a sua super armadura que Deus que dá para você. Vamos lá então? Então agora nós vamos ler lá no versículo 14, que ele vai ensinar passo a passo como vestir essa armadura contra a armadilha do inimigo. Vamos lá, fala assim, ó. Portanto, estejam preparados. O que é preparado? É igual super-herói, a gente não tá preparado. Se aparecer algum vilão ali, eu tô pronto, certo? Então é o que tá falando, ó. Estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Calcem os sapatos, que é o que? A prontidão para anunciar a notícia da paz. O que seria essa notícia da paz? Eu calço os sapatos para o quê? Ir lá falar da palavra de Deus, certo? Levem sempre a fé de vocês como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do inimigo. O que é dardo? Aquelas flechas, aquelas coisas que o inimigo joga, certo? Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada. O que é a palavra de Deus mesmo? A nossa Bíblia, tudo que Deus deixou pra gente, que o Espírito Santo lhes dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E como assim, tia? Você viu? Ele falou passo a passo do que a gente tem que vestir. O que nós temos que utilizar? Não é mesmo? Lógico, você não vai vestir sua armadura de verdade, tudo na nossa imaginação, certo? A tia vai vestir aqui para vocês verem como que é. Então a primeira coisa que ele fala, deixa eu pôr aqui do lado. A primeira coisa que ele fala é pra gente usar o cinturão da verdade. Ó, vamos pegar o cinturão. O nosso cinturão da verdade. O que seria isso? Eu utilizar sempre a verdade na minha vida, sabia? Eu tenho que estar sempre falando a verdade. Não posso mentir. Não posso esconder as coisas. Não posso criar mentiras. Sempre a verdade. Isso já é uma das proteções, ó, contra o que? A armadilha do inimigo. Se o inimigo vem te atacar e você tá usando
o cinturão da verdade, se ele vem com uma mentira, na hora ele não consegue, não é mesmo? O segundo, vamos lá, a couraça da justiça. O que é couraça? É aquela roupa bem protegida, que vai proteger bem a gente contra as coisas do mal, as coisas que vêm pra cima da gente. Como assim, tia? A couraça da justiça é o quê? O que é justiça? Lembra que a tia Júlia mesmo já falou com vocês sobre a justiça de Deus? Que ela é boa, perfeita e agradável? Exatamente. Essa justiça, de eu olhar para um amiguinho lá que tá sofrendo e lá falar assim, nossa amiguinho, eu posso ajudar você? O outro amiguinho que tá lá sofrendo uma injustiça porque um outro menininho foi lá e falou assim, ai, você pegou uma coisa minha, e ele não pegou, e você sabe que ele não pegou, e você pode ir lá e falar, não, eu vi, e ele não pegou. Isso é justiça, aí ser justo, sempre falar a verdade. Nós já estamos com o nosso cinturão da verdade, junto com a justiça, ó, verdade e justiça super combinam. Depois ele fala pra gente calçar os nossos sapatos, nossa botina. Olha lá, já vai calçar aqui os nossos sapatos. Pra quê? Pra gente ter como andar, caminhar, pra anunciar a boa nova do evangelho. Pra anunciar o que então? A palavra de Deus, Jesus Cristo. Jesus fala pra gente calçar os nossos sapatos pra ir lá falar da palavra de Deus. Como assim? Ir lá no amiguinho, falar pra ele que Jesus ama ele, que ele é muito especial, contar que Jesus morreu por ele, que ele pode ter uma vida muito mais legal se ele estiver juntinho com Jesus. Ir lá com minha mamãe, com meu papai, a minha vovó que ainda não conhece Jesus e contar pra ela sobre a palavra de Deus. Estar sempre, 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 em todo lugar que eu vou, levando Jesus, certo? Esse é o nosso calçado, colocar o nosso calçado pra gente ir pregar, falar de Jesus, certo? Depois aqui vai falar o nosso escudo da fé. Cadê o nosso escudo? Esse é legal, hein? O nosso escudo da fé. Esse escudo vai fazer o quê? Vai nos proteger contra os dardos, as flechas do inimigo. Quem aí já assistiu a Mulher Maravilha ou Capitão América, que eles se protegem? Então, o nosso escudo é a fé em Deus. Por quê? A gente já tem o nosso cinturão da verdade. Já estamos usando a verdade, certo? Estamos usando nossa couraça da justiça. Então, temos verdade, temos justiça. Já estamos com os sapatos prontos para ir, para falar de Deus. Estamos já indo no caminho. E aí eu venho com a minha proteção. Porque eu já estou indo falar da palavra de Deus. E quando a gente começa a andar e falar da palavra de Deus, o que acontece? O inimigo vem atacar a gente. Porque ele fala assim, ele tá indo lá falar de Jesus, não quero deixar não. Vou lá criar uma armadilha pra ele tropeçar e cair. Vou jogar uma flecha pra ele. Então, a gente tem que se proteger, não é mesmo? E sabe o que é essa flecha? Não é que ele vai jogar uma flecha de verdade em você, mas ele vai vir e vai fazer alguém brigar com você, ou vai vir na sua orelha e falar assim, não vai lá falar com ele não, ele é tão chato, por que você vai falar de Deus pra ele? Essas são as flechas que o inimigo fala com a gente tem que, tampar nossos ouvidos com o nosso escudo da fé. Por que a fé? A fé que a gente tem em Deus, que a gente sabe que o que a gente está fazendo, falando do amor de Deus, falando de Jesus, essa fé que eu tenho que Ele existe, que Ele é esse Deus maravilhoso, vai me proteger, porque eu sei que quando o inimigo vir falar, eu não vou acreditar nele não, porque eu sei que ele está mentindo, não é mesmo? Então o nosso escudo da fé, o nosso capacete da salvação, que é quem? Jesus Cristo. A gente tem que utilizar o nosso capacete da salvação para proteger que as coisas ruins, para proteger nossa cabeça, para as coisas ruins não virem na nossa cabeça, não é mesmo? Pensamentos ruins. Aí eu penso, nossa, minha vida é ruim, não tem as coisas que eu gosto, nossa. Não, tem que proteger nossa cabeça com esses pensamentos ruins que o inimigo manda na nossa cabeça. Ele manda a gente pensar em coisa ruim, a gente tem que levar, não, vou pensar coisa ruim não, eu sou filho de Deus, Deus me ama, eu sou especial, por que eu vou ficar pensando em coisa ruim? Meu capacete tem até meu nome personalizado, Scott, capacete
da salvação, que é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso capacete da salvação. Ele nos traz a salvação. Quando ele morreu na cruz, liberou o seu sangue, ele sangrou naquela cruz por nós, para nos lavar, limpar os nossos pecados e nos trazer o quê? A salvação. E essa salvação que vai nos proteger também. Jesus morreu e ressuscitou para garantir a nossa salvação. E por último, que está falando aqui na Bíblia, que eu quero ler bem bonitinho com vocês. Por último, a palavra de Deus como espada. Cadê a espada? Olha só, então, a espada é o que? A palavra de Deus. É com ela que eu vou atacar as pessoas. Até porque a gente não vai atacar com algo que machuque, não é mesmo? A espada, nós vamos chegar no nosso amiguinho, em vez de a gente atacar ele, nós vamos falar assim: sabia que Jesus te ama? Essa é a espada. Você sabia que lá na Bíblia tá falando que Jesus morreu por você e ele te ama muito, 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 muito? E com tudo isso você vai estar pronto para cumprir o seu principal propósito aqui na Terra, que é o que mesmo? Levar a palavra de Deus para toda criatura. Isso mesmo, você vai estar com a sua armadura, que Deus fala lá no livro de Efésios, para conseguir falar da palavra de Deus sem cair nas armadilhas do inimigo. Então, relembrando, nós vamos estar utilizando nosso cinturão da verdade. Sempre, sempre, sempre falar a verdade, ouvir verdade, não cair na mentira do inimigo. Lembra que é uma armadilha. Depois, a couraça da justiça. Sempre buscar justiça. Sempre a gente tem que ser pessoas justas, não é mesmo? Depois, os nossos sapatos, que a gente vai ter uma vontade de estar andando e falando de Deus para as pessoas, certinho? Depois o nosso escudo da fé, a nossa fé que vai nos proteger, nos proteger das coisas que o inimigo vai estar falando e mandando para nós, não é? Então a nossa fé vai nos proteger. Depois o nosso capacete da salvação. O capacete da salvação é Jesus Cristo, que já veio aqui na terra, morreu por nós, ressuscitou e assim nos deu salvação dos nossos pecados, não é? Basta a gente crer e ter fé. E depois nossa espada da palavra de Deus, que com ela que eu vou estar tocando as pessoas, falando de Deus para elas, falando que Jesus ama muito elas, e com isso eu estou pronto, pose de super-herói, hein? Eu estou pronto para cumprir a minha missão. Estou sempre atento, sempre lá de guarda, preparado para estar fazendo e cumprindo a palavra de Deus. Certinho, crianças? Vamos então estar relembrando nossos 4 ensinamentos de hoje? O primeiro, nós aprendemos que a graça de Deus é tão grande que ela nos dá de presente, não é mesmo? Através da nossa fé. Deus, através da nossa fé, Ele nos cobre com a sua maravilhosa graça, mesmo a gente não merecendo, certinho? O segundo, que o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue ter noção desse tamanho, de tão grande, tanto que Ele nos ama. E para a gente ter um pouquinho dessa noção do amor de Deus, nós temos que estar bem alicerçados em Jesus Cristo, tem que estar bem firme em Jesus Cristo, certinho? O nosso terceiro foi o nosso ensinamento, que é um mandamento bíblico com promessa. Respeitar papai e mamãe e ser o responsável, aquela pessoa que cuida de você. É um mandamento bíblico com promessa. E Deus fala que se a gente fizer isso, nossos dias na terra vão ser melhores e mais longos, certo? E o nosso último, quarto ensinamento, que nós temos que estar preparados, vestindo a nossa armadura, que está lá na palavra de Deus, para a gente estar sempre firmes, atentos, preparados para cumprir a obra de Deus aqui na terra, sem cair nas armadilhas do inimigo. E aí, crianças, estão preparadas então para começar a fazer tudo isso ou para continuar fazendo? Então se prepare, vista todos esses itens na sua imaginação e vai falar da palavra de Deus para todas as pessoas sem cair nas armadilhas do inimigo.